Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira, 18 horas, nós estamos aqui, eu, você e um convidado ou uma convidada para tratarmos de um assunto do seu interesse. Começou o mês de junho, nós poderíamos estar aqui falando sobre as festas juninas, sobre a cultura da nossa região, mas não é bem assim. Nós temos que tratar de assuntos que nem sempre são agradáveis para as pessoas, mas são importantes e necessários que a gente traga aqui para você, compartilhe com você o que está acontecendo nesse Brasil, o que está acontecendo no Congresso, o que está ocorrendo nos governos estaduais, o que está ocorrendo com o nosso país em relação ao meio ambiente. Parece que as tragédias que vêm ocorrendo nos últimos anos não estão sendo suficientes para que a nossa classe política e empresarial parem de destruir o meio ambiente, parem de querer transformar esse planeta em dinheiro. E esse é um assunto que nós vamos conversar hoje, não em dinheiro, mas na questão ambiental. Não sai daí. Depois da vinheta, um papo para lá de interessante. No programa de hoje, mais uma vez, recebendo a professora Ana Luísa Bezerra da Costa Saraiva. Ana Luísa esteve conosco aqui há quase 2 anos, conversando, naquela época, sobre os desafios e os problemas que nós enfrentávamos diante das questões climáticas. Com a repercussão da tragédia do Rio Grande do Sul, muitos dos internautas, muitas das pessoas que acompanham o nosso canal, pediu para que nós conversássemos sobre a questão climática, a questão ambiental e os desafios do Brasil e do mundo. Ana Luísa, ela é professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no curso de Geografia do campus de Mossoró. Ela tem experiência na área de geografia, com ênfase em climatologia geográfica, clima urbano, conforto térmico e saúde em locais semiáridos, mudanças climáticas globais, áreas protegidas, unidades de conservação e serviços ecossistêmicos, educação ambiental e inclusão, e é, desde 2017, membro do Conselho Consultivo da Floresta Nacional do Açu, FLONA. Ana, seja bem-vinda, obrigada por abrir uma brecha. Eu sei que a correria é grande, certo? Mas você é sempre simpática e concede esse espaço para a gente bater um papo aqui. Seja bem-vinda. Tem um monte de pergunta para fazer, mas primeiro eu quero ouvir sua voz. Seja bem-vinda, minha amiga. Olá, professor Lemuel, a todas as pessoas que me escutam, né? Uma satisfação muito boa estar aqui. Pena discutindo esse assunto. Também gostaria de falar sobre as festividades, sobre os ciclos da chuva, o quanto já choveu aqui na nossa região, mas infelizmente a pauta não vai ser essa, a pauta vai ser outra, muito urgente, né? Então, agradecer o convite, me apresentar. Você já fez a apresentação formal, vou fazer a minha descrição, a minha autodescrição, caso nós tenhamos aí alguma pessoa com deficiência nos assistindo, né? Eu sou uma pessoa também com deficiência. Então, eu sou Ana Luísa, sou uma pessoa, uma mulher branca, estou usando óculos transparentes, cabelo abaixo do ombro, estou com uma camiseta lilás, com a sigla UERN, usando um colar e um brinco, e estou sentada. Ao fundo nós temos aqui as paredes do nosso laboratório e um pedacinho do mapa do Rio Grande do Norte. É isso. Ana, você
disse, tá certo, poderíamos estar falando aqui das boas chuvas que deu no Nordeste, mas quando a gente fala de Isso. chuvas boas do Nordeste, a gente lembra das chuvas em excesso no Rio Grande do Sul. Você vê que até falar em chuva é complicado, porque enquanto em momentos aqui na região Nordeste a gente sofre com a seca, né, e as outras regiões olham para a gente e diz, vamos ajudar o Nordeste porque está em seca. E outros momentos o Sul, o Sudeste, o Norte começa a viver a tragédia de chuvas, e aqui nós olhamos para eles e, solidários como nós somos, assim como eles são, quando a gente precisa, a gente diz, vamos ajudá-los, porque eles não podem sofrer mais do que já estão sofrendo. Ana, está em tramitação no Congresso o chamado pacote da destruição. É claro que quando a gente fala pacote da destruição, a bancada ruralista, a bancada do agronegócio, a bancada, os empresários, não todos, claro, mas em sua maioria, já olha dizendo, não existe nada de pacote da destruição. Isso é discurso político, isso é uma forma de vocês quererem interferir no debate. Mas eu venho acompanhando nos últimos tempos a quantidade de projetos em tramitação no Congresso, seja no Senado ou na Câmara, que claramente afeta o meio ambiente no Brasil. E aí, eu vou citar alguns. Por exemplo, sobre a flexibilização do Código Florestal e outras normas de proteção da vegetação nativa. Nós temos aqui três projetos. O PL 364/2019, o PL 3.334/2023 e o PL 2.374/2020. Um pacote só. Eu queria que você falasse do que trata esses projetos e de que maneira eles afetam a questão ambiental. Pronto, professor, maravilha. Obrigada pela oportunidade, até para apresentar algumas dessas questões, né? Fazer um contexto geral do que é esse pacote, a princípio, né? Nós, infelizmente, durante um período muito difícil que nós vivemos recentemente na nossa história, né? Durante a pandemia, nós ouvimos uma frase que ficou muito marcada para o Brasil, que foi: vamos deixar a boiada passar. Essa frase, ela estava diretamente relacionada a propostas dessa natureza. A propostas, né, sejam de projetos de lei, sejam de PECs, né, aí de emendas à Constituição, que tratavam diretamente dessa necessidade que alguns setores da sociedade, infelizmente, têm de flexibilizar normas e leis ambientais. Então, aquele pacote horroroso, né, que ficou com essa frase marcada, vamos deixar dela passar, ele não cessou. É tanto que esse pacote atual, que nós vamos discutir um pouquinho hoje, são de projetos bem anteriores, de 2019, de 2000 e alguma coisa, que ressurgiu, e outros mais recentes, como do ano passado, de 2022. Então, ao longo da história, né, infelizmente, recente do nosso país, o negacionismo, como o senhor mencionou, que alguns setores, algumas pessoas dizem que isso é alarmismo, que isso não existe, é o negacionismo proposital, negando o que a ciência diz, negando o que ambientalistas, professores, pesquisadores, de comunidades tradicionais têm alertado, negando a realidade. Olha o que nós vivemos hoje no Brasil, infelizmente, um caso com um número altíssimo de pessoas mortas, de pessoas desabrigadas, de pessoas que perderam tudo, perderam suas famílias, perderam muita coisa. Então, negar tudo isso, eu classifico como criminoso, porque é proposital. Na maioria das vezes, o negacionismo é proposital. E nega para alicerçar propostas como essas que o senhor mencionou, que não são únicas, infelizmente. Então, atualmente, esse pacote
da destruição, que nós estamos discutindo agora em maio, junho de 2024, ele possui 25 projetos de lei e 3 emendas constitucionais, que atingem diretamente licenciamento ambiental, áreas protegidas, reserva legal, envolve diretamente recursos hídricos, proteção de áreas protegidas, que aí são diversas, desde unidades de conservação, áreas indígenas e quilombolas, né? Até áreas de terrenos, os terrenos da marinha, né? Áreas de marinha, como a gente costuma popularmente chamar. Então, é um pacote votado por 28 propostas atualmente, que surgiram recentemente ou são mais antigas e ressurgiram aí para nos assombrar. Assombrar, como o senhor mencionou, dessa sensação de quando a gente fala em chuva, pode surgir diversos sentimentos, a gente já atribui um nome para isso, a gente já dá tem um conceito, que é o conceito relacionado à ansiedade climática. Por quê? Nós não sabemos muito bem o que nos espera, ligar a TV e se deparar com toda essa situação que o Rio Grande do Sul vivencia hoje, de número de mortos, de pessoas desabrigadas, de pessoas que perderam tudo, e isso tudo impacta a economia, impacta a dinâmica da vida das pessoas, impacta a nossa saúde mental, gerando aí cenários de ansiedade climática. Infelizmente, são termos novos para contextualizar isso que nós estamos vivendo. O contexto de mudança climática, ele vai impactar ela já está impactando. O que os cientistas há 20 anos, 30 anos falavam do futuro, esse futuro é agora. Nós imaginávamos que era daqui a 100 anos, e nós estamos aí, né? A Eco 92 já alertava para tudo isso. Nós estamos em 2024 vivenciando cenários que foram mencionados e foram apresentados lá no passado como possibilidade. Então, esse pacote ele vai impactar diretamente, porque nós estamos aí já junho, mês do meio ambiente, né, dia 5 de junho, nós estamos vivenciando esse momento difícil no Brasil, nós estamos também vivenciando a década da regeneração, estipulada pela ONU, a década da restauração, desculpe, da restauração dos ecossistemas. E o que esse pacote faz? O oposto. O oposto do que a ciência diz que nós precisamos fazer do ponto de vista da mitigação das mudanças climáticas, o oposto do que diz que nós precisávamos fazer na década da restauração e o oposto do ponto de vista das mitigações de mudanças climáticas. Então, nós estamos vivendo a situação de catástrofe e criando situações que podem piorar ainda mais essa realidade. Então, sobre esse pacote no contexto, é isso, infelizmente. Ana, tem uma desses projetos de lei que me chamou muita atenção, é a lei com relação ao licenciamento ambiental, que é a PL 2159/2021, que é a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, e a PL 4994, de 2023. Você fez uma observação interessante aí. Esses projetos não são de hoje, eles são resquícios do governo Bolsonaro, que já tinha um Congresso conservador e que o próprio ministro, o Alberto Salles, proferiu essa frase que você disse aí. Temos que aproveitar o momento para passar a boiada. A boiada passou e não completou ainda a boiada. Ainda falta muita coisa passar. E nem sequer a boiada terminou de passar e as tragédias já estão aí, né, muito maior do que nós imaginávamos há 10, 15 anos atrás. E essa PL da BR-319, que é a liberação geral do desmatamento na região, certo? Dar licença para grandes empresários do setor do agronegócio, desmatar, plantar em nome do progresso. Uma frase que se costuma muito dizer dentro do modelo neoliberal: geração, emprego
renda. Quando a gente olha para esses projetos, para o discurso da geração de emprego e renda, que repercussão para a sociedade, principalmente para os menos favorecidos, a gente pode enxergar? Vamos lá. Eu vou trazer alguns conceitos para nos ajudar a pensar e vou fazer a articulação entre vários projetos. Por exemplo, o projeto que envolve a flexibilização aí dos campos nativos e outras formações, que foi a que o senhor mencionou primeiro, é a do licenciamento, porque elas casam. Não há nada desarticulado. Elas são super articuladas, porque às vezes elaborar um projeto, entre aspas, muito escancarado, gera muita polêmica. Então, às vezes, um dos caminhos para mesmo criar estratégias e normativas legais que degradem muito mais do que seria possível é ir a passos lentos, em diferentes projetos, são 28 agora, mas eles estão muito interligados. Então, vamos lá. O que é que nós entendemos hoje no contexto das mudanças climáticas? Que nós temos dois caminhos urgentes a ser tomados, né? Um é do ponto de vista da mitigação. A mitigação, ela busca reduzir o lançamento de poluentes, certo? E capturar da atmosfera o máximo que nós pudermos desses poluentes que já foram lançados em excesso, tá bom? Então, um carro-chefe da mitigação é a conservação de áreas naturais que ainda existem, manter o que está em pé, e restaurar áreas degradadas. Então, o caminho que a ciência diz, do ponto de vista da mitigação, são vários. Estou só dando 2 exemplos, né? Capturar CO2, como é que a gente captura CO2? Mantendo as florestas, áreas de florestas e não florestadas em pé, isso é muito importante, certo? Não só áreas de florestas, mas outros tipos de vegetação que não são florestais, não tem aquele porte de floresta, mas que são de vegetação, seja arbustivo, seja gramíneas, que possuem sim seu papel, e reduzir esse lançamento de poluentes. Então, a mitigação vai nesse caminho, certo? E a adaptação é criar estratégias para que a gente possa conviver neste mundo de crise climática. Então, eu preciso e aí isso é muito importante, nós estamos num ano eleitoral, nós vamos já começar a campanha eleitoral para prefeitos, vereadores, vereadoras, prefeitas e prefeitos, então é muito importante a gente entender que a adaptação, ela é muito no local, claro, com todo o aparato do Estado, do governo federal, mas a adaptação, ela é no local, porque o impacto das mudanças, ela vai ser diferente de um lugar para o outro. E a mitigação, o esforço da mitigação, ela tem que ser global. Porque pouco vai contribuir se um grupo de países reduzir drasticamente a sua emissão e começar a capturar carbono se outros países não fizerem. Então, o esforço da mitigação é um esforço global. E aí, os países, a partir do Acordo de Paris, devem desenvolver as suas estratégias, né, as suas metas de redução, mas sem, claro, colocar em risco aí o seu desenvolvimento, mas não esse desenvolvimento a qualquer custo, tá? Então, isso é muito importante a gente pensar, porque se eu preciso mitigar, que é retirar da atmosfera esses poluentes, um dos caminhos principais é restaurar áreas degradadas e não impactar drasticamente áreas que hoje estão protegidas. E por que é importante dizer isso? Porque cada ecossistema, a gente tem um termo chamado serviços ecossistêmicos. E eu demorei, professor, um tempo a usar esse termo, porque eu achava assim muito arrogante. Nosso serviço quer dizer que a natureza, com toda a sua diversidade, o seu tempo de desenvolvimento, está me servindo. Eu achava esse termo muito... Eu não gostava muito desse termo. Mas as leituras e as discussões mostraram que, olha, nós precisamos dizer à sociedade como os ecossistemas contribuem para a nossa existência, para a nossa vida. E se dizendo, mesmo assim, tem 28 projetos hoje tramitando no Brasil que vão impactar, então fiz um diálogo com a Mãe Terra, expliquei para ela porque eu vou usar esse termo e eu uso.
Então, o serviço ecossistêmico, minha gente, são os benefícios que os seres humanos recebem dos ecossistemas, certo? E ele é dividido em 4 pilares. É importante a gente entender isso, porque nós vamos ver que cada um desses 28 projetos vai impactar diretamente nesse serviço que a natureza nos oferece, que é o serviço de provisão, que tem a ver com a disponibilidade de água, com a produção de alimentos, de uso de madeira, de fibra. O de regulação, que na discussão de mudança climática ele é chave, porque é esse serviço que regula temperatura, regula o clima, regula a chuva, purifica, poliniza. Então, é os de regulação. Nós temos os de suporte, certo? E os culturais. Então, veja, a natureza, nos seus os ecossistemas diversos do Brasil, tão grande, tão bonito. Em cada parte deste país, a partir das suas características, nos oferece benefícios. E esses benefícios são múltiplos. E aí, por que fazer esse link da prestação dos serviços ecossistêmicos com essas propostas, né? Esse projeto de lei, esse que institui a eliminação de todos os campos nativos e outras formações não florestais. Porque nós vamos perder, de forma significativa, áreas gigantescas que não são classificadas como florestas, mas que possuem um papel no serviço ecossistêmico gigantesco, que são as áreas não florestais. Essa proposta, que é o PL 364 de 2019, né, 2019, é importante mencionar que se essa proposta for aprovada, nós vamos ter uma redução, aí eu trouxe aqui uns números, né, para desproteger 50% do Pantanal, 32% dos Pampas, 7% do Cerrado. E aí, o que teria mais de 48 milhões de hectares de campos nativos no Brasil que poderiam estar diretamente impactados. Para quê? Que eles possam, né, a ideia desse projeto é que outras formas de vegetação, que não as florestais, essas não florestais, elas possam aí ser utilizadas para agricultura, pastagem e mineração. Então, veja, são serviços ecossistêmicos de captura de carbono importantíssimos, porque nós já temos dados de que áreas de campos, de áreas não florestais, também possuem um papel importante na captura de carbono, que é mitigação, é retirar carbono de CO2, CO2 da atmosfera. E a importância para o ciclo da água. Então, imagina, aí 48 milhões de hectares, né? Podemos ser diretamente passando de áreas protegidas de campos nativos para áreas que podem ser utilizados com o uso de alternativos do solo, como agricultura e pastagem e mineração. Então, o mundo está dizendo que a gente precisa mitigar, que é reduzir CO2, e esse projeto vem para eliminar, basicamente, a proteção dessas áreas de campos nativos e formações não florestais, eliminando aí a prestação de serviços ecossistêmicos de regulação de escalas assim que a gente não tem nem como imaginar. Então, é um retrocesso e um absurdo. Não tem o que dizer. O que nós deveríamos estar fazendo hoje, o dever de casa, era como nós vamos recuperar áreas degradadas. Isso não impacta diretamente no desenvolvimento do país, porque nós temos muitas áreas degradadas. Áreas que, inclusive, poderiam mesclar, né, a produção de alimentos junto com a recuperação de áreas, mas a lógica é diferente. Essa lógica que eu estou mencionando é uma lógica com a premissa da agroecologia, que você planta alimento, que você produz, que você tem rotatividade do solo. Mas o modo operante, infelizmente, não é esse. É grandes áreas para monocultura. E aí, o que é que vem depois? Aí a casadinha com a lei do licenciamento ambiental. Por quê? Eu libero uma área gigantesca, que teoricamente, né, se esse projeto de lei for aprovado, que teoricamente antes não poderia ser utilizado para esses fins
poderá ser usado para esses fins, e flexibilizo o instrumento legal que o poder público tem hoje para analisar e avaliar os impactos de grandes empreendimentos, de grandes de possíveis atividades econômicas a serem desenvolvidas. Então, eu libero áreas que antes não poderiam ser e flexibilizo o licenciamento ambiental. Então, é uma casadinha que vai nos deixar aí com poucas estratégias de poder regularizar o que pode, o que pode ser feito em um determinado lugar, o que não pode ser feito em determinado lugar. Então, esses projetos, apesar de serem separados, propostos por pessoas diferentes, eles dialogam numa perspectiva de uma agenda de destruição. Por isso que é o pacote da destruição. Estamos conversando com a professora Ana Luísa, do curso de Geografia da UERN, campus de Mossoró, sobre o pacote da destruição, termo que não agrada ao agronegócio, mesmo eles propagando aos quatro cantos que o agro é pop, que o agro bota alimento na mesa do brasileiro. E nós que lemos um pouco sobre a estrutura de funcionamento do agronegócio, a gente sabe que não é bem assim. Não que sejamos contra a produção de alimentos e o setor empresarial. Não. Nós somos a favor de que os empresários invistam e gerem, de fato, emprego e renda, lucro para eles e também ganhos para a sociedade. O que a gente questiona, o que a gente critica, é o modelo que está sendo implantado. É como as coisas estão sendo trabalhadas. São alguns projetos que, ao invés de trazer benefícios para a sociedade, para o meio ambiente, para o clima, traz malefícios. Essas são as críticas que nós abertamente fazemos. Eu, antes de ir para a próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou no canal, está aí atento, assistindo, questão ambiental, fazendo a ponte com a tragédia que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, assim como ocorreu na Bahia, gente. Não é só o Rio Grande do Sul, né? Assim como ocorreu em Santa Catarina, assim como ocorreu na região norte, no Pará, lá nas serras do Rio de Janeiro, na Baixada Santista. Olha, vamos exercitar um pouco a nossa memória, que a gente vai ver que a cada ano uma região do Brasil ou várias regiões simultaneamente enfrentam esses desastres. E não venham dizer que é um acidente de percurso ou é algo a natureza. Não, gente, isso é resultado da ação do homem. Os homens, principalmente aqueles que ambicionam áreas estratégicas do Brasil, provocam todos esses desastres que poderiam ser evitados se nós tivéssemos uma política ambiental respeitada e séria. Aí eu peço a você, que entrou agora, socialize, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sino, dê o like, para que a gente possa, cada vez mais, fortalecer o nosso trabalho e divulgar as pesquisas, os estudos e ouvir a opinião dos especialistas. Ana, a gente já conversou um pouco sobre licença ambiental, flexibilização do código. Eu queria partir para uma última questão que me deixou assim grilado. É sobre grilagem, né? Grilagem e os terrenos da Marinha. Até isso os caras querem botar a mão. A grilagem ela existe há séculos no Brasil. Séculos. Mas os caras querem oficializar, querem. É uma coisa que você pergunta, puxa vida, eu não acredito que as pessoas estão colocando isso para discutir. Existem alguns PLs, por exemplo, 2633/2018
que esvazia a taxa de controle e fiscalização ambiental e o poder do IBAMA. E tem o 6049, que altera as regras do Fundo Amazonas. Esses dois direcionados para a questão da grilagem, né? E tem a PL, né? 2633 de 2020 e 510/21, que flexibiliza as normas sobre regularização fundiária, e a PL 3915, que altera o marco temporal para regularizações fundiárias de terras da União. E a bomba? Todas elas são bombas, mas essa me chamou a atenção, e foi a professora Ana Luísa aqui. Lemuel, dá uma lida nesse projeto aí, para você ver. Eu fui lá, procurei e tal, que é a PEC 3/2022, do deputado federal Arnaldo Jordi, do Cidadania do Pará, e tem como relator o senador Flávio Bolsonaro. Tinha que ter um deles, né? E transfere os terrenos da Marinha, terras da União no litoral, para ocupantes particulares, estados e municípios. Imagine todas as nossas praias nas mãos do setor empresarial. Você vai pagar para tomar banho de mar? Como é isso? Ana, faça aí um balanço do que nós estamos prestes a assistir, que é a transferência das nossas praias, do nosso litoral, para as mãos da iniciativa privada. É assustador. Assustador. Não tem um outro termo. E aí eu menciono novamente, elas não estão desconectadas. Olha só, eu vou pegar um trecho da lei, do projeto de lei sobre licenciamento ambiental, e a gente vai discutir as outras, certo? Então, veja, qual é a ideia chave do PL 2159 de 2021, que é a Lei Geral do Licenciamento, desculpa, é tornar o licenciamento ambiental uma exceção ao invés de uma regra. Então, veja, essa tramita de um lado, as outras tramitam de um outro, mas no final elas estão conectadas. Então, o grupo Observatório do Clima tem feito um trabalho muito legal, isso até como sugestão, certo? Para leitura, pessoal, porque eles têm acompanhado todos esses projetos e vão atualizando o andamento que elas têm feito. Então, é um canal que vale a pena. Nem pedir permissão, professor, mas tem feito um trabalho muito legal, inclusive discutindo também o plano, o Clima Adapta, né? Brasil Clima Adapta, que a gente pode conversar sobre eles um pouquinho depois, certo? Então, a ideia geral do licenciamento ambiental, nessa proposta, nesse projeto de lei, é tornar uma exceção, ao invés de uma regra, retirar a necessidade de que o empreendedor elabore um estudo de impacto, certo? E o que diretamente tornaria as comunidades tradicionais muito mais vulneráveis. Inclusive, isso ajuda, Ana Luísa, a questão das chamadas energias renováveis, né? Que aí elas vão ter liberdade para invadir todos os espaços mais do que elas já fazem hoje, né? Já fazem, e sem nem passarem, né? Claro que isso não seria para todos, mas ele abre muitas brechas, porque esse é um dos principais problemas, porque ele passa a gerar aí uma insegurança jurídica, certo? Então, isso geraria muitos problemas. E a gente passa desse cenário que tenta flexibilizar o licenciamento ambiental para uma flexibilização da regularização fundiária. Então, isso casa, finalmente, os grupos beneficiados, eles são beneficiados por todas essas propostas. Porque se reduz o licenciamento ambiental, amplia a área possível para monocultura e perdoa grilagem de terra,
perdoa quando eu digo, gente, é no sentido legal, tá certo? Da responsabilidade do desmatamento. Então, veja, é um pacote muito grande. E o que é que a gente entende? Que, finalmente, os grupos beneficiados, eles serão beneficiados por todos esses projetos. E, da mesma forma, os grupos menos desfavorecidos, eles serão impactados negativamente por esses projetos. Então, um dos termos também novos, que hoje não é novo, na verdade, né, mas que tem ganhado aí uma discussão mais ampla sobre as questões climáticas, é o termo de injustiça climática e de racismo ambiental. Por quê? Vamos pensar aí nas comunidades pesqueiras tradicionais do nosso litoral. Quantos grupos, quantas comunidades, quantos distritos municipais ainda não são comunidades que vivem da pesca diretamente como fonte principal? E aí você tem uma proposta como essa, de 2022, que é uma proposta de emenda à Constituição, muda a Constituição, muda inclusive o entendimento que nós temos de praia. Porque eu lembro de uma vez, eu estava numa praia aqui do Ceará, uma comunidade pesqueira, e foi apresentado, olha, a gente só pode construir até aqui, porque daqui para frente é terreno de marinha. Então, esse termo terreno de marinha é um termo conhecido nacionalmente. Nós sabemos desse termo porque é uma regra nacional. Olha, existe um limite onde a construção pode ir. Não é? Então, quantas barracas nós já vimos? Inclusive, uma muito conhecida aqui em Timbal, recentemente. Teve a metade da barraca, ela teve que ser retirada, o proprietário teve que retirar, porque ela invadiu uma área que não era dela. Né? Quantas construções nós já vimos sendo retiradas porque estavam ocupando terrenos de marinha? Né? Então, esse termo é um termo, inclusive, muito conhecido nacionalmente, porque essa é uma regra posta para todo o país. E como é que ela vem, né? Ela vem numa proposta de mudar a Constituição. Olha só como isso é grave. Isso é muito sério. E aí, a proposta é mudar em diversos aspectos. Então, veja, lá na frente eu falei na flexibilização do licenciamento ambiental, certo? E agora a gente fala na passagem de domínio da responsabilidade dessas terras para estados e municípios. Então, veja, a gente transfere a responsabilidade e flexibiliza o licenciamento ambiental. E nós sabemos que não é todo município, nem todos os estados, nem todos os municípios de todos os estados, que possuem um conjunto técnico nas prefeituras que dê suporte para aprovar, inclusive, algumas atividades. E nós sabemos da dificuldade dos órgãos estaduais, pela demanda, muitas vezes, nós temos o IDEMA agora, vai ser o primeiro concurso do órgão estadual do Rio Grande do Norte que nós teremos, da quantidade insuficiente de servidores. Né? E tem um desses projetos, professor, que é tão absurdo que diz assim, olha, o licenciamento, o proprietário vai entrar com toda a documentação necessária, com o órgão ambiental, para avaliar a minha proposta, e se em 60 dias o órgão não me der uma resposta, é como se ele estivesse consentindo a minha obra, ou o meu empreendimento. Olha que absurdo. Então, se em 60 dias o empreendedor não tiver a resposta, isso vai resguardá-lo de que as medidas que ele pretende realizar naquele local podem acontecer sem grandes prejuízos, porque o setor responsável não me avaliou, não me deu a resposta, mas pensando num país como as nossas dimensões, na dificuldade, muitas vezes, desses processos andarem, e em partes, às vezes, é corpo técnico insuficiente, pessoas mesmo para trabalhar, imagina o que é que isso ia significar. Olha que absurdo. Né? Então, essa PEC, a 03 de 2022, eu peço aqui até a você que está nos ouvindo, bote aí no Google, PEC 03 de 2022, e vai aparecer lá no Senado, né, a opção que nós temos de votar se você é contra ou a favor. Peço que você tire aí 5
minutos do seu tempo e vote contra essa proposta. Mostre, enquanto sociedade, nós temos que dar uma resposta a essa PEC inadmissível. Porque, no pior das hipóteses, o acesso ao mar, enquanto lazer, enquanto cultura, ele ainda é, do ponto de vista democrático, vamos dizer assim, para todas as pessoas. Porque o custo é chegar até lá, né, no transporte, no deslocamento, mas o acesso, o banho de mar, ele é um direito. O acesso à praia. Quantos empreendimentos multimilionários já tentaram barrar a passagem, e aí a gente usa o argumento de que o acesso à praia é um direito, para que isso não possa acontecer, para que condomínios não fechem entradas, né, não dificultem a passagem, a transição das pessoas até a praia. Então, essa PEC, ela põe em risco isso, porque ela inclui áreas nas faixas terrestre e marinha, né, de zona costeira, a serem ocupadas por empreendimentos referentes ao turismo, ao esporte e à economia náutica. Altera uma lei complementar, né, que trata da atribuição da política ambiental a nível do órgão do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, isso também seria alterado. E a Marinha não tem expertise, na verdade, para fazer essa avaliação. Quem faz a avaliação desses empreendimentos próximo à praia são os órgãos específicos com seu corpo técnico, né? Então, é uma mudança que impacta diretamente. Nós tivemos aí o grupo de trabalho sobre o uso e conservação da Marinha, coordenado de autoria da Câmara dos Deputados, mostrando uma nota técnica, mostrando os perigos em volta dessa PEC, né? Que envolve, eu vou mencionar aqui rapidamente, impactos ambientais e climáticos, risco de erosão e inundação, o princípio da isonomia, a transferência direta de áreas de terreno de marinha para ocupantes, inclusive de forma gratuita. É só transferir do Estado para outros, né? A privatização de espaços públicos, o impacto ao meio ambiente e à biodiversidade, o prejuízo econômico e social, principalmente para comunidades tradicionais, que tiveram ali sua vida historicamente ligada àqueles territórios, que vai muito além da questão econômica, é uma questão cultural, história de vida, né? E contrapõe essa proposta, ela contrapõe diretamente ao Plano Nacional de Adaptação das Mudanças Climáticas. Então, ela é o retrocesso do retrocesso. É fazer o dever de casa ao contrário 2, 3 vezes, essa proposta. E ela não é uma proposta que vai impactar um estado ou alguns municípios. Ela vai impactar o país inteiro, toda a costa brasileira. Então, discutir isso, diante de tudo que nós estamos vivenciando, no mês do meio ambiente, né, na década da restauração, é desolador. É muito triste. E volta ao conceito da ansiedade climática, né? Das pessoas, de um grupo político privilegiado, muitas vezes bancado por diversos setores que nós sabemos, infelizmente, né, fazendo o oposto do que a nação precisa. Isso é um desserviço à nação. Claro, nós teremos grupos do turismo de grande massa favorecido, grandes grupos empresariais imobiliários favorecidos, muito, mas para a grande parcela da população brasileira, para a biodiversidade e para os ecossistemas, é uma ameaça sem precedentes. Fiquei sem fôlego. Todos esses PLs, PEC que estão em tramitação no Congresso Nacional mostram de forma muito objetiva, muito nítida, sem nenhuma dúvida, que os setores conservadores da política brasileira não estão preocupados com a questão climática, com o meio ambiente no Brasil. A única preocupação deles é com o faturamento. Não importa se rios transbordam, não importa
se o mar avança, não importa se existem erosões, não importa se as florestas são destruídas para o plantio de soja, criação de gado ou qualquer outra atividade na área do turismo, na área da agricultura, pecuária. Existem setores empresariais no Brasil que a questão ambiental não entra na sua pauta, apenas a ambição pelo ganho, pelo dinheiro. Ana Luísa, eu quero passar para você fazer suas considerações finais, amigo. Então, professor Lemuel, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui dialogando no mês do meio ambiente, na nossa década da restauração. Nós estamos aí há 4 anos, né? Ai, errei, peraí. Vou dizer de novo, vou começar de novo. Vinha tão empolgada, aí deu uma esfriada, mas vamos lá. Peraí. Pronto. Então, agradecer ao professor Lemuel pelo espaço, né, nesse mês tão importante. Claro que as questões ambientais elas não precisam ser debatidas só em junho, mas junho é um mês simbólico, é um mês muito importante para a luta, para a causa, então agradeço o espaço. Estamos sempre à disposição para fazer esses diálogos. Lamentamos que do nosso último encontro aqui, as coisas não melhoraram tanto. Né? Nós aguardávamos, depois da pandemia, ou diante desse cenário que nós estamos vivendo, medidas coletivas que nos disponibilizassem aí ambientes mais saudáveis e um caminho realmente mais sério para enfrentar as questões climáticas. Hoje o Brasil discute o plano Clima Adapta, né? O Brasil Clima Adapta é um documento que vai ser muito importante, vai nos nortear as nossas ações a nível local, municipal, estadual e nacional. Mas como pensar em ações concretas e efetivas para mitigação e adaptação diante de propostas como essa? Então, assim, o Brasil caminha, trilha hoje 2 caminhos opostos. Essas propostas e as possibilidades de um futuro melhor, de um futuro mais digno, com segurança climática. Então, nós precisamos, sim, mudar essa atitude. Nós, enquanto pessoas no nosso trabalho, na nossa vida, precisamos cobrar ações diferentes e repudiar esse tipo de proposta, porque não deveria ser deveria ser vergonhoso propor algo dessa natureza, e não é. Está se propondo aos montes, e se a gente não acordar, as coisas só vão piorar. Então, agradeço, professor, o espaço, deixa aí o convite para todo mundo, aproveitem esse mês, procurem os grupos, nós temos hoje um grupo da juventude no Brasil, envolvido aí a Juventude pelo Clima, então somar junto com eles, né, conhecer um pouco mais e avaliar agora a nível de prefeituras, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, quais são as propostas desses candidatos e cobrar seja pelas redes sociais, pelos e-mails, diretamente, como nós pudermos para que essas coisas, esses projetos assustadores sejam barrados, seja pela pressão popular, seja por medidas administrativas, enfim. É isso, professor. Espero encontrá-lo na próxima com notícias melhores, tá? Eu espero sinceramente. Muito obrigado, Ana Luísa, pelo carinho, pelas informações e pela forma muito pedagógica de explicar esse momento que nós estamos vivendo. Obrigado a você que nos acompanha semanalmente. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima semana.